Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui na nossa oitava videoaula e hoje vocês vão aprender a importância da água, bem como sais minerais. Já pararam para pensar como a água constitui aí 70% do nosso corpo? Por que beber água é tão importante? Ou mesmo, por que os sais minerais é importante aí para a nossa saúde? Pensem bem, já pensaram por que o cobre é importante para nós? O cobre ele faz parte aí dos nossos tecidos corporais. Além disso, o ferro. Quem nunca ouviu falar que o ferro pode levar à anemia na sua ausência? Pois bem, além do ferro, nós temos outros sais minerais. Por exemplo, o cálcio. Para que serve o cálcio? Muitos já devem ter escutado falar que o cálcio é fundamental para a constituição dos nossos ossos. Então, se vocês se interessam por essa aula, lápis e um caderno na mão. Vai rolar mais uma videoaula para vocês. Voltando aqui para nosso estudo de gravação, vamos entender aí quais são os compostos orgânicos e quais são os compostos inorgânicos. Só que o foco da nossa aula de hoje são os compostos inorgânicos, bem como os sais minerais. Vamos pensar lá nos compostos inorgânicos. Compostos inorgânicos são aqueles que praticamente não são constituídos por carbono, e suas ligações são mais simples e praticamente não participam de reações complexas. Eles também podem ser ligados tanto por ligações covalentes como por ligações iônicas. Neles estão incluídos a água, ácidos, bases e alguns sais. Além disso, esses compostos inorgânicos eles podem ser encontrados em grande quantidade. Por exemplo, a água é a substância mais abundante no nosso corpo. Além disso, esses minerais eles fazem parte de reações fundamentais. Por exemplo, o magnésio é utilizado como cofator. Além disso, o fosfato ele é utilizado lá no ATP, que é a fonte da nossa energia. Muito bem. Além disso, íons eletrólitos, por exemplo, como sódio, potássio, íons cloro, outro exemplo aí, também são utilizados na contração muscular, são utilizados na pressão osmótica, enfim. Então, nós vamos ver aí todos esses íons também. Com relação à água, uma das propriedades fundamentais lá da água é que ela é um solvente. Então, vamos lá para a primeira função da água. Solvente. E o que se deve a essa propriedade de ser solvente? A água ela vai ter essa característica angular, que já foi dado para vocês em outras videoaulas. Lembrem que o oxigênio ele tem uma carga parcialmente negativa. Já o hidrogênio ele vai ter uma carga parcialmente positiva. E é essa característica aqui de polo que faz com que ela seja um excelente solvente. Mas o que seria um solvente? Solvente é aquela substância que dentro de uma solução vai diluir um soluto. E geralmente um solvente é o que vai estar em maior concentração. E ele, nesse caso aqui, vai dissociar as substâncias que são ditas ali como polares, aquelas que formam polos. Nesse caso aqui, essas substâncias que se dissolvem na água, ou porque são substâncias iônicas, ou porque são ligadas por ligações covalentes polares, são chamadas de hidrofílicas, porque se dissolvem facilmente na água. Já as substâncias que são constituídas por ligações covalentes apolares não se dissolvem facilmente na água, então são chamadas aí de hidrofóbicas. Um exemplo de substância hidrofílica que se dissolve na água é o caso aí do sal da cozinha ou mesmo, que é o cloreto de sódio, o açúcar. Já no caso das substâncias ditas como apolares, ou também chamadas aí de hidrofóbicas, nós temos como exemplo a gordura animal ou mesmo aí os óleos de cozinha. Para entender melhor essa parte, como que funciona a dissociação de moléculas de substâncias dentro da água, vamos pensar em um exemplo dos cristais de cloreto de sódio. Observem esse exemplo aí que eu vou mostrar para vocês.
Ela pode ser um reagente ou ela pode ser um produto. Em quais situações? Vamos pensar nos nutrientes que nós consumimos durante a dieta. Os grandes nutrientes são quebrados em pequenos nutrientes, com a adição de moléculas de água. E quando isso acontecer, a reação de decomposição é chamada de hidrólise, porque utilizou moléculas de água. Agora, um caso em que a água ela participa como um produto. É como a formação das proteínas, que é uma reação de síntese, onde os aminoácidos eles vão se juntar e formar uma proteína. E além de formar essa estrutura, elimina a água, num processo aí conhecido como desidratação. Outra característica da água são as suas propriedades térmicas. Como assim propriedades térmicas? A água, por conter muitas pontes de hidrogênio, ela é capaz de absorver energia, absorver calor. Mas além dela absorver calor, ela também elimina calor. No caso dela estar absorvendo calor, essas pontes de hidrogênio elas serão quebradas. Aproveitando disso, é que os radiadores de carro utilizam água na sua constituição. Como assim? Com a água esfria o motor. Pensando bem, nós também temos muita água no nosso organismo, justamente para evitar essa mudança drástica de temperatura, mantendo a homeostasia corpórea. Vamos pensar na hora da evaporação do suor. O corpo resfria, porque a água tem uma excelente propriedade térmica, justamente por conta das pontes de hidrogênio, que vai estar absorvendo esse calor. Outra propriedade excelente da água é como lubrificante. Assim, só no nosso sistema respiratório nós temos muito muco. Esse muco serve para filtrar o ar. Além disso, nós temos muco no sistema digestório, que serve para umidificar o alimento, permitindo a passagem com uma maior facilidade do alimento no trato gastrointestinal. Temos também líquido lá na nossa articulação, constituindo o líquido sinovial, facilitando o deslize entre uma articulação e outra. Além disso, lubrificando a cavidade torácica e a cavidade abdominal, nós temos nas membranas que revestem os órgãos líquido, que servem para diminuir o atrito entre um órgão e outro durante os movimentos. Estão vendo aí quantas propriedades da água nós temos? Só que não para por aí não. Os compostos inorgânicos não são somente a água. Nós temos outros compostos inorgânicos. Esses compostos inorgânicos também podem ser constituídos por ácidos, bases e sais. Só que para entendê-los, vocês têm que fazer uma dissolução desses compostos. Vamos mostrar aqui no quadro como é que funciona isso. Além da água, nós temos outros compostos inorgânicos, como ácidos, bases e sais. Só que para entendê-los, a melhor coisa é defini-los. Vamos entender aqui o que é um ácido. Vamos colocar o exemplo de um ácido. O ácido nítrico, por exemplo. O ácido nítrico, em meio aquoso, ele vai se dissociar em íons H+, mais NO3-. Então, o que seria um ácido? Um ácido é aquela substância que, em presença de água, ele vai se dissociar em íons H+, em prótons H+. Ou também ele é conhecido como doador de prótons. Agora, o que seria uma base? Base, ele já é um aceptor de prótons. Um exemplo seria o hidróxido de sódio. Por exemplo, em meio aquoso, ele vai se dissociar em hidróxido OH- mais Na+. Então, ele é também considerado como um receptor de prótons. Um outro exemplo agora de sal. O que seria um sal? Vamos pensar no sal de cozinha, o NaCl. Na presença de água, ele vai se dissociar em um próton e um ânion. Só que esse próton não é H+, e esse ânion não vai ser o OH-.
Os sais, eles são formados pela junção aí de ácido com base. E esses sais, eles quando dissociados, eles são muito importantes para o organismo. Por exemplo, eles como eletrólitos, Na+, Cl-, potássio, eles são utilizados para pressão osmótica lá nas nossas células. Além disso, o fosfato, que também é um outro eletrólito, ele é utilizado para a produção de ATP, que é a fonte de energia. Outros eletrólitos, também provenientes de sais, seria o cálcio 2+, nesse caso aqui, ó, que são utilizados na transmissão de sinais. Existem também minerais que não estão ionizados, por exemplo, o ferro na hemoglobina, ou então o iodo constituindo lá o hormônio tiroidiano. Então, para vocês verem a quantidade de minerais que eu encontro aí no meu organismo. No caso do zinco, o zinco é fundamental ali para a formação do sistema imunológico. Ou cobre, no caso aí a formação dos tecidos corpóreos. Então aí seriam os sais, né, os minerais encontrados aí como componentes inorgânicos. Esses elementos como ácido e base, eles estão equilibrados entre o meio intra e extracelular. Só que para garantir isso, existe um pH, que é uma escala de acidez ou basicidade. Para vocês saberem isso, tem que ser determinado o pH. E não é difícil determinar. Vamos ver como funciona o pH? Para garantir aí a homeostasia, os líquidos intra e extracelulares, eles têm que manter aí uma quantidade balanceada, tanto de ácido como de base. E quem garante isso aí é o pH. E como determinar esse pH? Vamos lá para uma escala que vai de 0 a 14, aonde o nível 7 eu considero como neutro. Quando o pH ele estiver entre 7 a 14, eu considero ele como básico ou alcalino. Quando o pH estiver entre 0 e 7, eu considero como ácido. Mas como assim? Menor do que 7, ácido, maior do que 7, básico. Isso é determinado pela concentração de íons H+, por mol por litro. Como assim? Vamos pensar nesse pH igual a 7. A 10ª parte de H+. Se eu convertê-lo nessa escala, ele vai ficar assim. E se eu passar como pH, ele fica pH, eu pego esse exponente negativo e transformo ele em positivo. Então, é a quantidade de hidrogênio que eu vou encontrar aqui. Agora, se eu pensar num pH igual a 4, seria assim. Então, quer dizer que no pH igual a 4, eu tenho mais íons hidrogênios do que num pH igual a 7. Então, quanto mais H+ eu tiver no meio, mais ácido será essa solução. E o pH será menor. Quanto maior o pH, menos H+ eu encontro no meio. E quer dizer o quê? Mais básico será essa solução. Lá no nosso sistema, aqui no nosso sistema corporal, para manter o pH, esse pH ele é garantido através do sistema tampão. Um dos principais sistemas tampão é o sistema tampão ácido carbônico bicarbonato, que garante que o pH do nosso corpo gira em torno de 7,35 a 7,45. Vamos entender aí como funciona? Vamos entender aí quais são os mecanismos homeostáticos que mantêm o pH do nosso corpo em torno aí de 7,35 a 7,45. Esse sistema tampão ele se comporta ora como um ácido fraco, ora como uma base fraca. Para quê? Para tamponar, para garantir que esse pH fique em torno de 7,35 a 7,45. Quais seriam essas substâncias? Vamos pensar que agora o pH está levemente ácido. E quanto mais ácido, mais H+ eu encontro no meio.
Então eu tenho que pegar uma substância que capture esse H+. Para isso, temos que utilizar aí de uma base fraca. Que base seria essa? Bicarbonato. Como mostra aqui, o íon bicarbonato vai capturar o excesso de H+ no meio, convertendo-se em ácido carbônico. Agora, vamos simular que o pH do nosso corpo está levemente aí básico. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos incluir no meio íons H+, para aumentar esse pH. Quem faz isso seria uma substância levemente ácida. Nesse caso, ácido carbônico, que vai oferecer para o meio íons H+, e vai se converter em bicarbonato. Esse sistema é conhecido também como sistema tampão ácido carbônico bicarbonato. Por quê? Ora ele está como bicarbonato, no caso ele está como bicarbonato quando o meio estiver levemente ácido, ora ele está como ácido carbônico quando o meio estiver levemente básico, funcionando ora com um ácido fraco, ora com uma base fraca. É assim que funciona o sistema tampão, tamponando, mantendo o pH daquela solução. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, dê um like nela. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para as próximas videoaulas. Até lá!